Fala, Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui sobre programação do Programando com Paulo. Se você quer ser avisado sobre essas aulas aí com mais frequência e saber sobre o que a gente está planejando para as próximas semanas, me segue lá no Instagram, porque lá eu vou contando algumas novidades do que eu estou preparando. A aula de hoje é para a gente falar sobre desafios de código de entrevista de processo seletivo, ou seja, Code Challenge. Famoso, muita gente tem medo, muita gente treme na base. E hoje eu quero mostrar para você aqui utilizando uma plataforma muito interessante, muito legal, onde a gente vai fazer junto o teste prático aqui deles de um desafio de código, beleza? Então vem cá, deixa eu te mostrar. A plataforma que a gente vai utilizar é essa plataforma aqui chamada Turing, que é uma plataforma que ela consegue juntar empresas que precisam de desenvolvedores e desenvolvedores que querem trabalhar remotamente. Então pode ver que tem algumas empresas bem conhecidas aqui, como a Pepsi, Dell, Johnson Johnson e outras, que também utilizam a Turing para encontrar desenvolvedores. Pode ver que aqui tem duas opções, uma que é para você se aplicar para trabalhos e outra que é para você contratar desenvolvedores. Então tem dois públicos essa plataforma, empresas e desenvolvedores. A ideia deles é quebrar esse modelo tradicional de processo seletivo. Então, eles têm uma série de provinhas aqui dentro da plataforma que você tem que ir fazendo, tem que ir passando por elas. E quando você passa por elas, a plataforma ela vai olhando o que você respondeu, suas notas, quais são as habilidades que você tem, de acordo com as provas que você fez, e junta isso que ela obteve de histórico seu com oportunidades de empresas que estão precisando contratar desenvolvedores. Então ela consegue fazer esse match utilizando inteligência artificial para encontrar os candidatos certos para as vagas certas. Beleza? Eu já fiz minha conta aqui, depois você pode criar a sua também, é gratuito você criar sua conta como desenvolvedor. Já preenchi todas as minhas informações, já fiz alguns exames, e agora o próximo passo seria fazer esse Coding Challenge. A plataforma é toda em inglês, certo? Então não tem como você prestar para uma vaga remota sem saber inglês. E o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente esse Code Challenge. No caso, é só clicar no botãozinho aqui, eu vou fazer o teste de prática, que é para o teste que se faz antes de executar de fato a prova oficial deles. Porque tem tempo de 30 minutos, tudo, e a gente provavelmente eu vou levar mais do que 30 minutos aqui para fazer junto com vocês os dois exercícios, e eu não quero gastar essa bala no teste oficial, certo? Então vou fazer aqui o teste prático. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que com um exercício que fica disponível aqui para você treinar. Então, aqui, primeira coisa é que nós temos dois problemas para resolver dentro desse desafio de código, são esses dois problemas aqui, e a gente pode escolher uma linguagem de programação da nossa preferência. E as linguagens que tem são essas daqui. Então tem Java, C Sharp, Python 3, Swift, C++, PHP, JavaScript, Go e Ruby. Eu vou de Python, claro, eu adoro Python, é a linguagem que eu tenho mais familiaridade. Os testes que eu fiz antes de chegar aqui nesse Code Challenge foram para Python, foram para stacks relacionados a Python, então nada mais justo do que eu continuar escolhendo aqui no desafio a linguagem de programação Python. Próxima coisa que a gente tem aqui nessa tela é esse campo aqui do lado, em que a gente tem a descrição do desafio que a gente tem que fazer referente ao problema 1. E aqui a gente tem um terminal que a gente pode escrever o código, um editor de código aqui mesmo, né, que a gente pode escrever o código para resolver esse problema. É importante que você não altere muito essa estrutura básica que a gente tem para rodar o código, porque o sistema deles, eles consideram aqui essa estrutura básica que eles já estão fornecendo para a gente para rodar os testes contra o seu código e validar se eles estão corretos ou não. Essa validação de código ela é feita completamente automática, então se você alterar muito essa estrutura aqui, pode ter problema. Normalmente você mexe aqui dentro da função, ou adiciona coisas fora da função e dentro da função, mas não altera aqui a main e nem a função que ele trouxe para você como padrão, beleza? Aqui a gente tem o enunciado do exercício, aqui temos um lugar que a gente pode colocar alguns testes, que a gente já vai ver como que funciona na prática, mas basicamente, toda vez que você clicar aqui nesse botão Run Initial Tests, ele vai pegar esse valor aqui, colocar como input do seu sistema e ver se a saída que o seu sistema retornou está correto ou não. Então, se eu clicar aqui em Run Initial Tests, ele já vai rodar, vai colocar esse input aqui nesse código que está aqui nesse editor de código e obviamente que não funcionou, né? Está falando aqui que tem algum problema nesse código e está dando erro. E você pode colocar alguns testes customizados também. Então você pode escrever um código aqui, clicar em Run Initial Tests
e executar o código. Que aí ele vai rodar o código tanto contra o teste 1, quanto contra aqui o caso de teste customizado que a gente inseriu, que aí se abre e fecha parênteses. Beleza? Terminou de desenvolver todo o código, clique em Submit. Mentira, não clique em Submit ainda não. Vai para o problema 2. Resolve o problema 2, terminou, clique em Submit, volta para o problema 1 e clique em Submit. Se eu não me engano, você tem que fazer o Submit dos dois códigos individualmente, certo? Então não vai deixar para os últimos 3 segundos que não vai dar tempo. E aí, como que eu recomendo vocês fazerem esse desafio aqui, desafios desse tipo? Primeira coisa é ler o problema com muita calma para não encontrar problemas na hora que você tiver o desenvolvimento de código que você não entendeu direito do enunciado. Ou seja, não é também para ficar gastando tempo lendo e imaginando flores aqui quando você está lendo o problema, mas você tem que conseguir já ir mapeando coisas que são importantes na solução desse problema aqui. Porque se você deixar elas de lado na hora que você for desenvolver o seu código, você pode ter algum problema. Então você basicamente lê o enunciado e tenta resolver o problema já na sua cabeça, entender alguma lógica de como você possa resolver esse problema na sua cabeça para depois você partir para o código. Beleza, terminou de entender o problema, vem cá, desenvolve o código. Conforme você for desenvolvendo o código, vai utilizando já os testes para ver se o código que você está desenvolvendo está funcionando ou não. Se você for vendo que está dando errado, você já vai ajustando ali para não deixar para descobrir isso só lá no fim, beleza? Terminou de escrever o código que você acha que está certo, para um pouquinho e pensa quais são os casos de exceção que você pode encontrar aqui nesse problema. Então, tem 5 exemplos com a entrada e a saída do programa. Mas além desses 5, o seu código ele vai ser rodado contra testes ocultos que podem ainda gerar problema no seu programa. Então, às vezes ele passou nesses 5, mas tem alguns cenários que não estão dentro desses 5 que o seu programa ainda não funciona. Então, tenta pensar nesses casos de exceção que podem travar o seu programa e roda testes aqui contra eles para ver se o resultado é o que você espera ou não, e se não for, você ajusta o seu programa para funcionar também para casos que não estão aqui na descrição do enunciado, certo? Terminou isso, aí você vai para o próximo problema, faz o mesmo processo no próximo problema e envia a submissão aqui do seu código. Então agora vamos analisar o problema de validação dos parênteses. Eu vou ir traduzindo aqui, não vai ser perfeito, mas é para ajudar você que não entende inglês a entender. Se você já entende inglês, pausa o vídeo e lê aqui com calma. Se você não entende, eu vou fazer uma tradução ao vivo com vocês que eu não consegui jogar no Google Tradutor também, porque ele fica isso daqui num formato de imagem. Então, dado uma string S que contém apenas caracteres, parênteses de abertura, fechamento, chave de abertura e fechamento, colchete de abertura e fechamento, determine se uma string é válida. Essa string dada de entrada é válida se o open brackets must be closed by the same type of the brackets. Tá, ele está falando então que os colchetes de abertura devem ser fechados pelo mesmo tipo de colchetes de fechamento, e aqui ele está falando que a abertura dos colchetes deve ser fechada na ordem correta. E aí ele tem algumas constraints, ele está falando aqui que a string ela tem entre 1 e 104 caracteres, e o S ele tem apenas parênteses desse tipo aqui, certo? E aí tem 5 exemplos. Então, se a entrada de S for igual abre e fecha parênteses, é uma entrada válida, porque esse parênteses de abertura foi fechado por esse parênteses de fechamento, e na ordem correta. Então, ele cumpriu aqui essas duas regras, por isso que ele tem de output aqui valid. Exemplo 2, abre parênteses, fecha parênteses, abre colchete, fecha colchete, abre chave, fecha chave, é válido porque toda abertura teve o fechamento do tipo correspondente na ordem correta. Exemplo 3, abriu parênteses, fechou chave, é inválido, porque aqui esse cara tinha que ser um parênteses de fechamento e não um colchete de fechamento. Exemplo 4, parênteses de abertura, parênteses de fechamento, chave de fechamento, é inválido, porque a ordem aqui dos elementos estão incorretas, né? Aqui, quando a gente tem esse parênteses de fechamento, ele tinha que estar fechando um parênteses de abertura e não uma chave, um colchete aqui de abertura. E o exemplo 5, chave, colchete, colchete, chave. Está na ordem correta, com os tipos fechando da forma correta, certo? Então, esse é o nosso desafio. Dada uma string, como esses exemplos que estão aqui, a gente tem que determinar se a string está cumprindo essas duas regras, e se não estiver cumprindo, a gente tem que falar que é inválido. Se estiver cumprindo, é válido. Então, o que a gente pode fazer? Raciocinando aqui como que a gente poderia resolver o nosso problema. Toda vez que a gente tem
um colchete aqui de abertura, por exemplo, um parênteses, a gente tem que ler o próximo caractere para determinar se essa string é válida ou não. E aí, se for outro caractere de abertura, como por exemplo uma chave de abertura, a gente tem que continuar lendo o próximo caractere para ver se é uma string válida ou não. Se for outro parênteses de abertura, a gente tem que continuar lendo para ver o próximo caractere para descobrir se é válido ou não, porque até agora não teve nada que invalidou essas duas regras. Porque a invalidação ela começa quando a gente tem um caractere de fechamento. Então eu vou ler o próximo caractere agora, que é, por exemplo, um colchete de fechamento. Quando eu leio esse colchete de fechamento, a gente já sabe que ele é do tipo errado, porque aqui estava sendo esperado ou algum outro caractere de abertura ou um parênteses de fechamento. Então, isso daqui seria uma string inválida, a gente nem precisaria continuar olhando os outros caracteres, a gente já sabe que esse tipo de string aqui é inválida devido ao tipo dos colchetes ali que foram fechados de forma errada. Agora, se isso aqui fosse um parênteses de fechamento, então, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar esse exemplo aqui, e aí a gente vai colocar ele muito parecido aqui. Só que, em vez de ser essa chave errado, por aqui, ó, inválido, invalid, e aqui eu vou colocar o parênteses, ó. A gente, em vez de ter um colchete de fechamento, a gente tem um parênteses de fechamento que é o correto. Quando a gente tem esse tipo de abertura e fechamento e a gente sabe que essa substring aqui que está grifada, ela é correta, a gente não precisa analisar mais ela, porque a gente já sabe que pelo menos essa substring ela é correta. Então a gente pode remover ela da nossa análise e olhar o próximo caractere que tem, que poderia ser, por exemplo, uma chave de fechamento. E aí a gente novamente sabe que essa substring aqui está correta e a gente pode remover também essa substring da nossa análise. E aí a gente vai ler o próximo caractere, que se for um parênteses de fechamento, a gente sabe também que esse conjunto, esse subconjunto, essa substring aqui, ela é correta, a gente pode tirar também na nossa análise e não ficou nenhum caractere na nossa string. Então, isso daqui é uma string válida, ou seja, no final, a gente teria uma string aqui desse tipo. Essa seria a string e ela seria válida. Mas a forma que eu fui analisando aqui para ver se ela é válida ou não é o seguinte. Vamos fazer de novo para você entender bem. Eu tenho aqui o caractere de abertura, que é o parênteses. Então, como é um de abertura, eu não consigo falar nada. Eu vou ler o próximo. O próximo caractere também é de abertura, então eu tenho que ler o próximo de novo. O próximo caractere também é de abertura, então também tenho que ler o próximo. O próximo agora é um de fechamento. Eu tenho que olhar esse de fechamento com o último de abertura que eu tive. O último de abertura foi um parênteses também. Então eu sei que o parênteses de abertura com o de fechamento está correto. Eu posso eliminar essa substring. E agora eu tenho que ler o próximo caractere de novo. Eu vou ler aqui agora, é um colchete de fechamento, uma chave de fechamento. Eu preciso comparar com o último caractere de abertura que eu tenho, que é um colchete de abertura. Então eles estão corretos, eliminei. E agora eu vou ler o próximo caractere, é um parênteses de fechamento. Qual que é o último caractere de abertura que eu tenho? É um parênteses de abertura, então eu posso eliminar também, e aí não tem mais nenhum elemento. Eu sei que essa string é válida. Então esse é o mecanismo que eu estou utilizando aqui para verificar se a string é válida ou não. Eu já consegui resolver a lógica do problema, pelo menos. Já tenho uma intuição de como resolver esse desafio que foi dado. E agora eu vou começar a escrever o código para resolver esse problema que a gente acabou de ler junto aqui. Então, para cada colchete que a gente tem dentro dessa string S que foi passada, então a string que tem todas as informações aqui, a sequência de colchetes é o S, que a gente está recebendo aqui na função, ele tem na documentação da função isso. Para cada um desses colchetes que estão dentro dessa string S, eu preciso primeiro verificar se esse colchete ele é do tipo de abertura. Então, se colchete for algum dos elementos dessa lista, que é um parênteses de abertura, ou um colchete de abertura, ou uma chave de abertura, então eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar ele em uma lista análise, que ela é iniciada vazia. Então toda vez que eu pegar um elemento de abertura, eu vou pôr aqui lista análise.append colchete. Porque o que eu preciso fazer agora é olhar o próximo elemento para descobrir se isso é válido ou não. Então, ó, achei um colchete de abertura, pego e coloco ele na lista, porque eu não consigo definir nada com um elemento de abertura. Agora, se não for, ou seja, não é nenhum de abertura, ele só pode ser de fechamento, porque ele falou aqui que a string S ela contém apenas esses tipos de caractere, ou é um colchete de abertura ou um colchete de fechamento. Então, se não for, vou até escrever aqui, ó, fechamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se esse caractere de fechamento que eu estou recebendo aqui nesse else, o último caractere que a gente pegou de abertura é do mesmo tipo, certo? Então, por exemplo, se
o colchete que eu estou analisando aqui, colchete, for igual a um parênteses de abertura, e se o último elemento que a gente tem na lista análise for igual a um parênteses de fechamento, então tá tudo certo. Agora, se o tipo do meu colchete for de abertura, for um parênteses de abertura, e o último elemento que eu tenho, falei errado, galera, foi mal, ó. Se o elemento que eu tô lendo agora for um parênteses de fechamento, e o último elemento que eu tenho na lista análise de abertura, vou pôr até aqui, ó, elementos de abertura. E vou trocar aqui para ficar bem claro para a gente mexer. Elementos de abertura e esse aqui também. Elementos de abertura. Então, se o último elemento de abertura for igual a um parênteses de abertura, então tá tudo ok, tá tudo certo. A gente ainda tem algo que é válido. Agora, se eu tenho um parênteses de fechamento e eu não tenho um parênteses de abertura como um último elemento aqui dessa lista de elementos de abertura, aí a gente tem um problema. Porque daí, esse cara, ou ele vai ser um colchete de fechamento, ou ele vai ser uma chave de fechamento. E aí o que a gente tem? A gente tem como resultado que isso daqui é uma string inválida. E aí, no caso, a gente tem que retornar falso. Então, ó, retorne true se a string for válida, se não, retorne falso. Logo, eu gosto sempre de começar aqui verdadeiro até que se prove o contrário, certo? Então, começa como verdadeiro. Se por algum motivo cair aqui dentro desse falso, aí ele vai trocar o valor do result, o return aqui vai retornar como falso. A gente já sabe nesse ponto do else que isso é falso, então a gente pode pôr um break. Eu não preciso analisar mais nenhum outro caractere, porque a gente já sabe que a string ela é inválida. Na hora que bater aqui no break, ele vai parar o for e vai retornar isso daqui como falso, certo? Logo, eu já posso fazer uma paradinha aqui e rodar um teste customizado, porque se a gente tiver abre e fecha parênteses, isso daqui tem que ser válido já pelo nosso código. Vamos ver se isso funciona. Então, caso 1, ele deu errado mesmo. Aqui no caso, às vezes a plataforma buga, era um erro de indentação. Então, deixa eu rodar de novo. Beleza. Então, ó, aqui o teste customizado, ele já deu válido, porque eu tenho um abrir e fechar parênteses. Isso daqui que acontece, ele pegou um caractere de abertura, que é o parênteses, e colocou aqui na lista elementos de abertura. E aí ele rodou o for de novo agora com o parênteses de fechamento. Esse if deu falso, ele entrou no else, ele viu que o colchete que eu estou analisando é um colchete de parênteses de fechamento, ele tirou o parênteses de abertura que a gente tinha colocado na iteração anterior do for aqui nessa lista, comparou, falou, ah, beleza, eu realmente tenho um parênteses de abertura aqui para um de fechamento, e aí ele passou, retornou true, porque aqui está tudo verdadeiro. Agora, se eu colocar, por exemplo, um parênteses de abertura e um colchete de fechamento, esse teste customizado ele vai ter que retornar aqui inválido, certo? Vamos rodar de novo. Ótimo. Vamos ver que ele retornou. Ele continuou retornando válido. Por que ele retornou válido? Primeiro a gente executou aqui, colchete, ele colocou o parênteses num elemento de abertura. Na segunda iteração, ele trouxe o colchete aqui ele é de fechamento, então ele vai dar falso nesse if, ele entrou no else, só que daí no caso a gente ainda não tem a condição para o colchete de fechamento. Então no caso aqui ele ainda está dando falso. O que a gente pode fazer para não ficar escrevendo um monte de código? A gente pode criar um dicionário aqui no comecinho, chamado, por exemplo, correspondência, que vai ser um dicionário com a chave do colchete de abertura. Então, ó, parênteses de abertura é equivalente ao parênteses de fechamento. A correspondência é a correspondência deles que a gente está construindo aqui. Beleza, então a gente tem a correspondência do parênteses de fechamento ao parênteses de abertura, do parênteses de abertura é o parênteses de fechamento, da chave de abertura é a chave de fechamento e o colchete de abertura é o colchete de fechamento. E aí a gente pode utilizar esse dicionáriozinho aqui para facilitar esse monte de condição que a gente está fazendo. Então a gente faz assim, ó, if correspondência do colchete que a gente está recebendo aqui, ou seja, ele vai colocar como colchete, nesse caso, o colchete de fechamento. Volta,
falei uma coisinha errada que a gente vai fazer. Então, ó, como isso daqui, como a gente já sabe que a gente pegou um elemento de fechamento, a gente já tem que pegar o último elemento de abertura para a gente poder comparar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui elementos de abertura.pop, e a gente vai pôr último aberto, é igual, e aí a gente vai pegar aqui a correspondência do último aberto. E a gente vai pegar, então, recapitulando, a gente vai pegar aqui o último elemento de abertura, que nesse caso que a gente está olhando desse teste customizado foi um parênteses, e salvar aqui nessa variável último aberto. Então, aqui dentro dessa variável, na segunda iteração, vai ter um parênteses. E aí aqui ele vai colocar o parênteses para acessar essa chave do dicionário, para pegar que a correspondência do parênteses de abertura é o parênteses de fechamento. E aí, se esse parênteses, se essa correspondência que for retornada aqui for diferente do colchete que a gente está analisando, aí a gente tem que esse resultado é um resultado falso. De novo, gente, se a correspondência do último colchete aberto ou seja, se a correspondência do último elemento de abertura que a gente teve for diferente do colchete que a gente está analisando agora, ou seja, se a gente tiver algo assim, ó, parênteses de abertura, esse daqui ele vai retornar a correspondência, vai ser a correspondência do de abertura, vai ser o de fechamento. For diferente do colchete, isso daqui significa que a gente tem uma string inválida, então a gente pode colocar o resultado como falso. Se isso daqui acontecer, significa que a gente tem uma string inválida e a gente pode colocar o resultado como falso. Se não acontecer, a gente simplesmente não precisa fazer nada, porque a string ela continua sendo válida. Vamos executar o código de novo. Vamos ver o que ele deu agora para o nosso teste customizado. Ele já gerou aqui que o nosso output foi inválido. E no caso para o teste 1, deixa eu tomar uma aguinha. E no caso para o teste 1 que ele está colocando aqui, ele já deu que o nosso código está funcionando também. Então, o resultado esperado era válido e ele já deu, o nosso output aqui já foi válido, então já está tudo certo para esse teste também. Ou seja, a gente já passou em dois casos. Um caso em que ele tem que estar como válido, que é esse teste 1 aqui, e esse caso que ele tem que estar inválido, que é esse caso que está grifado aqui, ele já deu como inválido também. Agora a gente pode trazer os outros testes que a gente tem no nosso sistema. Então a gente já sabe que para isso funciona, para isso funciona, para isso funciona. Agora vamos colocar esse aqui. Então, ó, abre parênteses, abre chave, fecha parênteses, fecha chave. Ou seja, a ordem aqui está incorreta. A gente até tem um parênteses de abertura para um de fechamento e um colchete de abertura para um de fechamento, mas eles estão na ordem correta, então isso daqui tem que ser inválido. Clica aqui em Run Initial Testes. Vamos ver o que ele colocou para a solução. Desce aqui, colocou como inválido. Perfeito. Vamos olhar agora esse último caso de teste. Abre chave, abre colchete. Abre chave, abre colchete, fecha chave. Isso daqui é um caso válido. Roda o teste de novo. Vamos ver o que o nosso código coloca como output. Colocou como válido, que é o resultado esperado. Agora chega aquele ponto em que você tem que olhar um pouco melhor esse problema e a solução que você implementou para tentar descobrir alguns cenários de falha que não estão claros aqui nesses exemplos que foram dados. Por exemplo, e se o seu código receber somente um parênteses? Veja que a única regra que ele deu aqui referente à quantidade de caracteres é que vai ter entre 1 e 104. Ou seja, ele pode ter um número ímpar de caracteres. E se ele tiver um número ímpar, com certeza está errado. Concorda? Tá errado, porque não tem como você ter a correspondência de caracteres de abertura e fechamento se você tem um número ímpar de colchetes. Algum não vai abrir ou algum não vai fechar. Mas se você rodar o código para esse cenário aqui, o que será que vai acontecer? Vamos ver o que ele imprimiu aqui no cenário custom. Ó, ele trouxe que isso daqui é válido. E tá errado, isso daqui não é válido. Isso daqui é inválido, porque ele não teve um caractere de fechamento. Todo caractere de fechamento ele deve ser fechado por um caractere de abertura. Então a gente pode até colocar uma condição aqui, se o tamanho da string s, então if len s não for múltipla de 2, então, se não for múltiplo de 2, você vai colocar result é igual a false.
Ou seja, se for ímpar, você vai colocar que isso daqui deu um erro, você vai colocar que isso é inválido e vai retornar como invalid. Não funcionou. Não, na verdade. Ah, tá certo. Aqui não tem o not. Então a gente está falando aqui se o resto do tamanho da string dividido por 2 for diferente de 0, ou seja, for ímpar, aí você entra aqui. Então, vamos rodar de novo. Agora ele executou. Então, primeiro caso, ele deu sucesso. Segundo caso, ele deu inválido, porque isso daqui é uma string de tamanho ímpar. Se for ímpar, eu nem preciso verificar mais nada. A gente já sabe que isso aqui é falso. A gente pode até fazer assim, ó, return false. Nem precisa executar o resto. Mas ainda pode ter mais um cenário que esse código ele vai ser inválido, como por exemplo, fechou parênteses, abriu parênteses, roda o teste. Isso daqui é par, mas ele gera uma exceção, se eu não me engano. Ó, pode ver que ele gerou uma exceção. Por quê? O que aconteceu? Eu estou tentando fazer o pop de uma lista que está vazia. Porque esse primeiro caractere, ele já é um caractere de fechamento, então esse if aqui, ele deu falso, logo na primeira iteração ele já entrou no else, e no else o comando que é feito aqui na linha 24 é tirar um elemento da lista, mas a lista está vazia. Então, isso daqui também indica que é uma string inválida. E a gente pode pôr try, e dentro disso daqui dentro, except. Ou até para ficar mais claro para vocês, vamos fazer o seguinte, em vez de ser try except, a gente vai colocar if, o nome da lista aqui, elementos de abertura, ponto len, for igual a 0, a gente pode pôr que o result é igual a false, result é igual a false, e break else, ou seja, se tiver algum elemento dentro da lista, aí você pode seguir aqui com o código. Isso funciona? Deixa eu pensar. Se elementos de abertura ponto len for igual a 0, faltou 2 pontos, você está falando aqui, daí o resultado vai para false e você para a iteração. Senão, o último aberto, senão você pega aqui o coisa e compara. Eu acho que funciona. Vamos rodar o teste. Então isso daqui tem que dar inválido. Não. Deu problema. Porque eu estou usando o len errado. Estou confundindo as coisas. Então len. Aqui fecha parênteses. Roda o teste. Agora sim eu usei as coisas da forma certa. E aí isso daqui deu inválido e o primeiro teste deu válido, que era o esperado. Vamos rodar de novo os testes rapidinho para todos os casos. Então, abre e fecha parênteses, isso daqui é válido. Ele deu válido. O teste 1 já é esse segundo caso, então a gente não precisa colocar. O teste 3 é abre parênteses, fecha chave, roda o teste. Ele deu inválido, que era o esperado mesmo. O exemplo 4, abre parênteses, abre chave, fecha chave. Isso daqui tem que estar inválido também. Deu inválido. E agora a gente tem que fazer o teste 5, que é abre chave, abre colchete, fecha chave. Isso daqui também é um teste válido, roda o teste. Vamos ver o que ele respondeu. Respondeu como válido. Vamos colocar só para garantir de novo os testes que a gente pensou. Maravilha, deu inválido. E esse outro caso que não está aqui no exemplo, vamos testar. E ele também deu inválido. Então, funcionou perfeitamente. E com esse código, eu acredito que a gente tem já uma solução para esse problema. Eu não tenho acesso à resposta desse código. Pode ser que tenha ainda algum código, algum caso que eu não esteja enxergando aqui, mas eu acho que a gente está bem garantido com isso que a gente colocou. Eu só vou dar uma limpadinha aqui no código. Acho que está bem tranquilo. E aí, eu posso fazer o submit. Não quero falar com o suporte. Fecha o suporte. Fecha o suporte. E aí vou fazer o submit. E aí ele me leva agora para o segundo problema.
Galera, eu confesso que essa daqui foi uma das aulas que mais exigiu mentalmente de mim, porque além de eu entender ali o contexto do exercício, do desafio técnico, demanda muito raciocínio sumarizar isso para explicar para quem está do outro lado da tela. Então nessa aula eu vou colocar só a solução desse problema 1, e depois eu vou fazer uma outra aula com a solução do problema 2. Se você quiser ver, já se inscreve no canal e ativa a notificação, porque logo a gente vai ter mais novidade. E conta aqui nos comentários, ou manda no direct lá no Instagram para mim o que você achou dessa aula, porque é uma aula que eu considero difícil de gravar, de passar certinho o conteúdo para vocês, e se tiver algo que eu possa melhorar, eu queria que você me falasse, porque com certeza isso vai ser uma ótima contribuição. E se você gostou, conta também para incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Eu te espero no próximo vídeo, valeu!